Olá, começa agora mais um podcast do ABGD News. E hoje eu recebo com todo o prazer do mundo, um privilégio, José Marangon. Ele que é agora recém-nomeado diretor de recursos energéticos distribuídos da ABGD. Só que ele é muito mais do que isso. Marangon, muito obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite. O Marangon que é professor, engenheiro, mais de 10 anos na Eletrobras, professor da Universidade Federal de Itajubá e também diretor-presidente da Marangon Consultoria e Engenharia. Uma carreira linda, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Obrigado aí pelo convite e agradeço aí o convite foi feito aí pela ABGD para participar dessa diretoria e de um desafio muito grande que a gente está vivendo hoje no setor energético, dada a introdução aí da geração distribuída, geração renovável. Então, para mim, é sempre um prazer falar um pouco sobre esse assunto. Não muito sobre mim, mas mais sobre o setor energético como um todo. Obrigado. Eu não posso, Marangon, deixar de saber como é que você caminhou para as exatas, né? Para a área de exatas, escolheu a engenharia. Tinha alguém na tua família? Como é que foi isso? Não tinha ninguém na minha família nessa área. O que aconteceu é que naquela época a gente fazia aqueles testes de QI, né? De avaliação de qual seria a melhor caminho, né? A gente fazia isso quando tinha 14, 15 anos. E aí deu que eu tinha um pendão para matemática. E aí então fui para engenharia, eu já gostava de trabalhar com isso. Eu me lembro que fazia até alguns rádios a válvula para transmitir. Ela até queria, de repente, iria ser até a repórter, tá? Então, eu transmitia rádio com válvula e tal. Então, eu gostava da área de engenharia. Então, acabei seguindo naturalmente para essa área. Aí, fiz o concurso lá para o Instituto Militar de Engenharia, no Rio de Janeiro. Passei e fiz a engenharia elétrica. Ia para a eletrônica, mas depois desisti, fui para a eletrotécnica, porque eu achava que a área eletrônica no Brasil não ia dar futuro, porque a gente já importava naquela época tudo lá da Holanda, com a Philips, dos Estados Unidos. Então eu falei, não, vou fazer eletrotécnica, porque o Brasil já tinha, naquela época, um sistema elétrico já bem robusto, com linhas de transmissão, então já se falava bastante sobre essa área. E aí eu acabei entrando. Fiz estágio na Eletrobras e aí por isso aí depois eu realmente me firmei nesse segmento aí do setor elétrico, né? Você tem a lembrança assim, desse momento em que você chega na universidade pela primeira vez? Como é que foi isso? As primeiras aulas? Em algum momento você questionou aquela escolha ou aquilo só te deu certeza do que você queria para a tua vida? Quando você entra, principalmente no setor na engenharia, né? Você vê muita matéria de matemática, muita física, e aquilo te dá uma certa, poxa, tem que estudar demais, para que serve tudo isso? Tá? Então, o jovem tem sempre essa pergunta na cabeça, né? Mas depois, no terceiro, quarto ano, aí começa você a ver as coisas mais práticas, né? E aí você faz os estágios tal, e começa a gostar do setor. E uma das coisas, um fato importante que me fez entrar aí na área da Eletrobras, Furnas, que eram as grandes empresas daquela época, foi que eu fui fazer uma visita técnica na universidade, à usina de Santa Cruz, lá no Rio de Janeiro, uma usina térmica a óleo combustível daquela época, tá? Então, não renovável, né? Tá? E, de repente, na visita aparece lá um aparelho de fax e aparece lá uma ordem de despacho. A visita tinha sido às 14h, uma ordem de despacho dizendo, olha, você vai ter que entrar com a térmica aí, acho que era 200 mega, uma coisa assim. E essa ordem vem porque você tem que aquecer, né, as turbinas, toda a linha, né, de aquecimento da usina. E aí aquilo me deu, mas quem mandou isso? Isso é o GCOI da Eletrobras, Grupo Coordenador de Operação Interligada da Eletrobras. Então ele comanda todo esse setor, despacho e tal. Aí o cara falou, Aí eu falei, poxa vida, eu vou para esse lugar aí, porque é a inteligência do setor. E aí acabei sendo contratado ao final da minha graduação pela Eletrobras. Que bacana. E lá você construiu uma história de mais de 10 anos, né? 13 anos na Eletrobras. Eu praticamente fiz toda a parte de operação
Eu tinha feito estágio no planejamento da Eletrobras, depois fiz a parte de trabalhei na operação, departamento de operação, onde fazia essa coordenação de todo o sistema que a gente hoje tem aí, né? E nesse sentido, eu trabalhei muito em fluxo de potência, estabilidade, ou seja, era o cara que rodava tudo isso. Mas, entrei em 1980. A década de 80 foi uma década perdida no Brasil. Tá? Então, o que aconteceu? Eu praticamente fiquei um bom tempo só rodando casos do sistema e tal, e a gente via que não tinha muita evolução porque não entrava gente nova. Foi um período que a engenharia no Brasil ficou estagnada, porque o pessoal se formava e não tinha emprego. Para mim, foi bom porque eu consegui emprego no final do processo aí da década perdida do Brasil. Mas aí eu ficava sempre parado ali naquele negócio, eu falei, poxa, e aí no final da década de 80, início de 90, o pessoal muito desestimulado, até os próprios colegas, né, já falando em aposentadoria estatal, aquela coisa toda, eu falei, não, isso para mim não me serve não. Aí eu falei, não, vou fazer uma mudança aqui e fui para a área acadêmica. Então, como eu tinha feito um curso em 88, curso de especialização em sistemas elétricos, o SESC, que era patrocinado pela Eletrobras lá na Universidade Federal de Itajubá, tá? Isso em 88. Aí eu falei, poxa, gostei, saí um pouco daquele ambiente que estava ruim dentro da Eletrobras, e aí falei, não, vou mudar para a área acadêmica. Foi aí que eu me preparei, fiz mestrado, depois fiz doutorado, terminei o meu doutorado em 94, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e aí eu acabei fazendo concurso lá e entrei em 94 para a Unifei. Antigamente era IEI, Instituto de Eletrotécnica, e depois aí a gente passou para a Unifei, Universidade Federal de Itajubá. E lá em Itajubá, Marangon, você se apaixonou pela cidade, pelo ambiente, e você está morando lá até hoje, né? Em 88 eu fui fazer o curso lá, né, de especialização, tá? E gostei muito da cidade do interior. Veja, eu só morei em grande centro até então, só tinha morado em grande centro até então. Então eu gostei muito. Então eu tinha um filho, uma filha com 2, 3 anos e um filho que tinha recém-nascido, tá? Em 83. E aí eu falei, poxa, eu vou ficar aqui, porque aqui no Rio de Janeiro começou a ter problema de segurança, uma série de coisas. Falei, a cidade do interior é interessante. Aí eu falei, vou tentar a vida acadêmica. Então, o meu estágio lá em 88, graças à Eletrobras, que mandava esse pessoal para fazer curso de especialização, eu gostei da cidade e falei, não, vou vir para cá. Então, foi por isso o ambiente ruim da Eletrobras e depois o desafio de ir para a vida acadêmica. E veja bem, o pessoal achava que eu era louco, porque eu ganhava uns X, fui ganhar 1/3 do que eu ganhava, tá? Mas aquele desafio, falei com a minha esposa, olha, vamos lá, vamos. Ela falou, não, topamos e, graças a Deus, deu tudo certo, consegui fazer uma carreira acadêmica dentro da universidade. E lá a universidade estava começando e criando o curso de engenharia elétrica, quer dizer, já existia, mas o nível de doutorado não tinha, e a gente acabou sendo os prepulsores do doutoramento em energia elétrica dentro da universidade. Chegamos até nível 6 da CAPES, isso em 1998, 99. Puxa vida, parabéns. E como é que é o Marangon professor? O Marangon professor, tento ser... Como eu vim da Eletrobras, então eu sou um pouco não tão teórico e tento ser um pouco mais prático. E isso traz para mim os alunos começam a ter uma maior receptividade, né? Porque ele vê que eu estou contando o que acontece no setor, tal, dada a minha experiência pregressa. Tá? Então, isso é importante, eu acho que todo professor deveria, porque às vezes se formam professores que nunca atuaram no mercado. Isso, para mim, é ruim. E um aluno de engenharia, ele quer saber o que acontece no mercado. Tá? Então, eu tinha essa facilidade de passar essa informação para os alunos, além, sim, da teoria que eu gostava de estudar bastante, então eu consegui passar para eles. Mas sempre com um pezinho no mercado. Então, quando eu, em 95, me chamaram para coordenar o curso que eu tinha feito em 88, eu virei coordenador junto com a Eletrobras desse curso. Fiquei 20 anos na coordenação.
ele virou o único curso de especialização patrocinado pelas empresas do setor elétrico. Tá? Com isso, eu recebia o pessoal de fora, né, de Furnas, Chesf, Eletrosul, e até das empresas privadas que começaram a aparecer, né? Porque antes o setor, na década de 80 e 90, era só estatal. Tá? Então, mas eu recebia essa turma toda e essa turma desafiava até os professores nossos lá, porque eu chamava, vamos dar aula de análise de sistema, vamos dar aula de estabilidade, de máquinas. Então, tinha aquele desafio do professor ver um profissional que fazia pergunta, e aí o negócio não era como o aluno de graduação, que praticamente você fala e ele não sabe ainda, né? Agora, quando você pega um cara de 15 anos de profissão e você vai dar aula para ele, isso é um desafio muito grande. Claro. Tá? E eu tinha que coordenar esse processo todo. Então eu ganhei um pouco, talvez hoje eu tenha esse conhecimento mais geral do setor, porque acabei aprendendo muito com esses profissionais ao longo desses 20 anos de coordenação desse curso. Tá? Que eu tinha que estar presente, vendo o que estava acontecendo. Essa aula não está boa, Marangon, resolve isso. Então eu ia lá, conversava, mas o que aconteceu? Então a gente acaba fazendo esse mix, né, ou esse entrosamento entre a academia e o setor e o mercado, setor produtivo. Sim. Tá? Então eu gostava muito dessa relação. E isso me deu um pouco de, vamos dizer assim, um pouco de expertise fazer essa ponte da universidade com o mercado. Porque hoje em dia no Brasil, eu digo que a gente falha muito de não ter essa ponte. Normalmente a academia fica num lado e o mercado em outro, as empresas no outro. E não existe essa como se houvesse um muro, né? Um muro. Tanto do lado dos professores, que reagem. E aí tem aquela ideia, não, eu sou um cara purista, não vou entrar no mercado. Por outro lado, o mercado olha a universidade. E aqueles caras gostam de falar coisa, mas que não tem... Fica ali naqueles papers e não avança. Então, enquanto isso, lá nos Estados Unidos, em outros lugares, essa integração é total. Tá? E isso é importantíssimo. Infelizmente, no Brasil, e eu digo que ainda existe essa barreira, está melhorando, porém... diria até que melhorou, inclusive por conta da criação da agência reguladora, que criou os PIDs, a ANEEL, PID, ANP, que tentam fazer essa integração. Tá? E aí melhorou muito essa conversa entre a academia e o mercado. Tá? Mas isso na época que eu estava lá era muito difícil. Tá? Então eu tentei, tanto é que depois eu vou chegar na aposentadoria, eu falei, não, agora eu vou fazer essa ponte, porque eu conheço, vou tentar fazer essa ponte. É aí que surge o Marangon Empreendedor? Sim, na realidade eu sempre fui muito coordenador, coordenei já durante a academia lá uns 20 projetos de PID ANEEL, ANP também, junto com Petrobras, mas tudo voltado para rede elétrica, né? E então com isso eu comecei a ver, tem que ter uma empresa, começar a trabalhar. Mas hoje eu sou basicamente consultor, mas foi muito em função deste processo que eu vivi. E durante só comentando, durante essa coordenação desse curso, apareceu a reestruturação do setor elétrico, na década de 90. Quando eu estava na Eletrobras, isso em 1990, porque eu falei para vocês que tinha a década perdida, né, de 80, eu comecei a estudar, fiz até o doutorado, terminei em 94, sobre tarifas de transmissão. Meu doutorado foi sobre isso. E já pronto para ingressar na nova mecânica, na nova forma de gerir o setor elétrico, que começou lá na Inglaterra, em 1991, com a reestruturação. E aí a gente trouxe isso para o Brasil, tá? Então eu trabalhei diretamente na Eletrobras em todo esse processo de reestruturação. Entendi. Tá? Quando fui para a universidade, continuei aí junto com os alunos, fazendo pesquisa, tal. E aí em cima disso, quando a ANEEL surgiu, isso em 1997, a posse dos diretores foi final de 97, começou a operar em 98. Um professor de lá que era conhecido meu, que foi ser diretor da agência, Marangon, você tem que estar aqui junto com a gente. Aí eu fui para a agência reguladora, emprestado do Ministério da Educação para o Ministério de Minas e Energia, e aí fui atuar durante 2 anos lá na ANEEL,
elaborando toda a regulamentação do setor elétrico, porque eu tinha trabalhado na reestruturação, então conhecia muito bem esse processo. Ninguém melhor. Pode tirar a modéstia de lado. Marangon, me diz uma coisa. Antes da gente falar do presente e do futuro que se avizinha aí, como é que você vê a evolução, sem falar ainda das renováveis e tudo mais, do sistema energético do nosso país? Melhorou? Ele ainda é carente? Ele precisaria ser modernizado? Como é que você vê isso, essa evolução nesses anos todos que você tem de experiência? Olha, eu diria que o Brasil, dadas as características da geração ser basicamente hidrelétrica, né, nós tínhamos que buscar essa fonte muito distante da carga. Quer dizer, começaram as primeiras usinas a aparecerem próximo ali, Nilo Peçanha, no Rio, Henry Boden, aqui em São Paulo, até a primeira hidrelétrica foi lá em Juiz de Fora. Tá? A gente começou a usar as hidrelétricas, dado o relevo brasileiro e das características, criamos um know-how bastante importante, que às vezes o pessoal esquece, tá? Nessa área. Só que aí começaram as ideias a ficar cada vez mais distantes. E com isso eu precisava ter transmissão. Ora, o que acontece? A gente acabou aprendendo a operar o sistema, a desenvolver software para operar o sistema. A Eletrobras tem lá, criou, né, quando ela surgiu, o Centro de Pesquisa do Setor Elétrico, que é o CEPEL, e o CEPEL começou a desenvolver esses programas. E eu, particularmente, participei muito do CEPEL porque estava na Eletrobras, mas estava fazendo meu curso de doutorado, então trabalhei muito junto com esses programas aí do setor elétrico. Então, o que acontece? O Brasil, na década de 80 e 90, ele virou referência em power, em sistemas de potência. Tanto é que a gente ia para os congressos, General Meeting, do I3E e tal, a gente via praticamente 30% eram brasileiros. Então a gente tinha... Caramba. E o pessoal, a gente fez consultoria para fora nessa área, tá? De integração de fontes longe do centro de carga. Aí você, poxa, mas na Europa, Estados Unidos, por que não tinha isso? Porque lá eram sistemas térmicos. Sistemas térmicos, você coloca a central próximo do centro de carga. Tá? Então não tinha esses problemas de estabilidade, de perda de sincronismo, que é o que aconteceu aí no último apagão. Eles não têm muito esse tipo de problema. Então, quando a gente falava disso, eu, poxa, mas coisa interessante. Aí a gente via muito pesquisador canadense, porque aí tinha as hidrelétricas norueguês e tal, que começavam a vir e aprendendo aqui com a gente. Tá? Então, eu diria que o setor elétrico brasileiro estava muito bem. Tá? De um tempo para cá, aí vem a sua pergunta, né? O que eu achei que evoluiu? Eu acho que a gente continua a ter um know-how importante na operação de redes. Veja, para trazer essa energia lá do Amazonas, que é, por exemplo, a usina do Tucuruí, Belo Monte, o Madeira, tudo isso aí a gente traz muito distante para os grandes centros aqui, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. Né? Então, essa dificuldade traz um know-how importante. Tá? Itaipu foi um grande exemplo nisso também. Isso a primeira máquina que foi rodada foi em 1983. Tá? Eu estava já na Eletrobras, inclusive ia muito para Itaipu, regular a máquina lá, então conheci bem Itaipu, conheço bem aquela usina. Tá? Então, mas isso a gente conseguiu ter esse know-how. Hoje, a gente perdeu bastante, né? Porque agora a gente tem outras fontes de energia, e isso vem praticamente, tem que trazer isso importado lá de fora, mas a operação continua a mesma, o controle melhorou bastante, né? As tecnologias melhoraram bastante. Eu diria que a gente tem um bom conhecimento sobre rede, sobre como operar, tá? E estamos passando o conhecimento disso para a nova geração que está chegando aí, né? E novos desafios. Porque a questão do grande desafio que a gente vê hoje é que as fontes hidráulicas, como eram feitas antigamente, elas eram feitas com grandes reservatórios. Então você tinha um controle muito grande do despacho dessas centrais. Despacho é a potência que você gera, né? E você seta lá no sistema, na máquina ali, qual a potência que você quer em função da queda d'água e do volume, né? Da vazão. E isso aí a gente tinha controle, porque a gente tinha grandes reservatórios.
Com o tempo, questões ambientais, a gente foi minguando esses reservatórios, tá? Então hoje, por exemplo, a usina de Belo Monte, a usina do Madeira, não tem reservatório. Então isso cria uma certa incerteza no despacho, né? Apesar de que é mais estável para a hidrelétrica, mas começaram a aparecer, junto com as hidrelétricas, que começam a perder essa propriedade de despacho, começaram a aparecer as eólicas e mais tarde as solares. E as eólicas não tem jeito. Ventou, você tem que gerar, senão você perde, tá? E solar também. Vem o sol, você tem que gerar. Então isso cria para o sistema uma certa volatilidade dessa geração. E para você coordenar isso, não é simples, tá? Por quê? Porque o setor elétrico, diferente dos outros segmentos, você tem que... Nos outros segmentos, você produz um bem, você transporta com caminhão, trem, navio, mas você armazena aquele bem. Energia elétrica não dá para armazenar. Então, você tem que consumir na mesma hora que você gera. Por isso que a gente conecta com fios, né? As redes aí são os fios que conectam essa geração com o consumo. E você tem que estar balanceado, ou seja, você tem que ter a quantidade que você vai gerar, tem que ser igual a que você vai consumir. Senão você cria variações, isso cria desequilíbrios, isso vai alterar a frequência do sistema e isso vai provocar distúrbios na rede elétrica, que ela não consegue juntar a geração com a demanda. Então, esse problema é menor se você tem fontes controláveis. Se você vai para uma eólica e solar, isso já fica mais complicado. Tá? E existe uma equação para equilibrar esse desequilíbrio no sistema? Isso, a gente está preparado para isso? A equação é o seguinte: o operador nacional do sistema, ele vai lá e diz, opa, a carga você faz previsão de carga, você sabe qual é a previsão da reserva primária que você tem, ou da fonte primária que você tem, que é o vento ou o sol, você tem previsores. E aí, então, no dia anterior, você já prevê o que vai acontecer, da carga e tal. E aí você já despacha as centrais. Esse foi o fax que eu recebi lá naquela época, que foi o despacho que era feito pela Eletrobras. Perfeito. Hoje é o ONS, tanto é que o pessoal da Eletrobras migrou tudo para o ONS, isso em 1998. Tá? Então, esse despacho é feito ali 15 minutos, meia hora, tá? E isso é uma equação importante, porque você tem que saber o que vai ter que demandar e o que eu vou fazer de despacho. Tem várias alternativas para fazer o despacho, tá? Então, por exemplo, no caso aí das eólicas, a gente dá prioridade para as eólicas, prioridade para a solar, porque elas não têm como, se perder, perdeu. Aí vai para as hidráulicas. Só que as hidráulicas nossas estão perdendo a capacidade de armazenamento, tá? Que eram os grandes reservatórios, porque agora a gente encurtou isso. Então está começando a ficar difícil de você balancear isso. Tá? E aí o que o pessoal tem visto em termos de tecnologia? Vamos usar sistemas de armazenamento. E aí nós temos algumas tecnologias aparecendo para resolver essa equação que você comentou aí. Tá? Só um adendo, quer dizer, esse desequilíbrio que às vezes acontece, você pode fazer automaticamente. Então, tem esquemas de controle que automaticamente acertam a usina para fazer esse equilíbrio, que é através da frequência. Mas aí a gente passa a ter aula de engenharia, não é o caso aqui. Me diz uma coisa, Marangon, eu queria que você falasse um pouquinho do desafio, mais um desafio na sua carreira como diretor de recursos energéticos distribuídos da ABGD. Como é que está sendo isso? Muita coisa para fazer, né? Um trabalho imenso pela frente, né? Bom, eu aceitei o convite, o desafio, sempre gosto, apesar de estar aposentado, mas é sempre importante a gente estar aí no mercado e poder colaborar. Acho que esse é um principal motivo, né, para que eu aceitei aí o convite do Guilherme, né? E o que está acontecendo? A geração distribuída hoje, há uns 20 anos atrás a gente não tinha praticamente geração distribuída, e entenda a geração distribuída, acho que é um conceito importante, é toda a geração que está dentro do sistema de distribuição. Tá? No caso brasileiro, a gente chama a distribuição do 138 kV para baixo. Tá? Na Inglaterra é do 69 para baixo.
Tá? Então, cada país tem a sua designação do que é distribuição, do que é transmissão. Tá? Como o país é um país continental, não é uma Inglaterra, a gente diz, olha, o 138 kV já é uma tensão de distribuição. Então, toda geração embebida dentro da rede de distribuição, a gente diz que é uma geração distribuída. Tá? No Brasil, se ficou com a ideia, né, de que geração distribuída é o net metering, que é aquela da compensação da energia gerada, se compensa depois sem ônus, né, até um tempo atrás. Mas isso não é a realidade. Hoje, a geração distribuída é tudo aquilo que está dentro do sistema de distribuição. Desde da geração da célula fotovoltaica no telhado da casa de uma residência, né, até a geração aí de pequenas centrais hidrelétricas, até 30 MW, embebida, por exemplo, no 138 kV. Tá? Eu classificaria isso como também uma geração distribuída. Tá? Ela é basicamente regionalizada. Tá? Ou ela atende aquela região e não ultrapassa as fronteiras, por exemplo, de um estado, como é uma grande central de geração, que a gente tem tanto na eólica como na solar. Tá? Então, eu vejo o seguinte, os desafios que a gente tem hoje da intermitência da geração renovável, solar, eólica, e agora a solar na geração distribuída, que também é intermitente. Tá? Então, tudo aquilo que os desafios da transmissão estão indo também para a distribuição. Então, você já vai ter que ter pequenos ONS, operadores nacionais de sistema, regionalizados. E isso a distribuidora ainda não entendeu, que ela tem que mudar o conceito. É claro que a distribuidora, ao mudar o conceito, tem que mudar a regulação, tem que ter receita, tá? Para poder atender a essa novo desafio dentro de uma rede que estava acostumada a pegar uma energia de de uma subestação principal, tá? Da transmissão, baixando para tensões de distribuição, e distribuir isso para os consumidores, ou seja, um fluxo num sentido único. Ora, acabou que isso mudou, tanto é que na casa que você bota a sua placa solar, você tem que mudar o medidor, porque antes o medidor era só num sentido, você tem que botar bidirecional. Então você já começa na casa mudando bidirecional. Daqui a pouco começa a ter inversão de fluxo no transformador lá do poste, da rede primária para a secundária. Daqui a pouco vai ter na subestação principal inversão. Ora, tudo isso é novo. Por isso que a distribuidora resiste muito a essa entrada dessa nova geração. Porque ela também tem que fazer um trabalho de reconfiguração, de reanálise do sistema. Mas isso está acontecendo no mundo todo hoje. Então é um grande desafio, por isso que eu estou aqui na BGD hoje para poder tentar ajudar nessa nova configuração aí da rede elétrica. Olhando para um futuro próximo, Marangon, sem entrar muito na questão da legislação, disso, daquilo, você vê com otimismo o desenvolvimento desse setor, da geração própria de energia? Você acha que a gente vai conseguir, como foi lá atrás, quando a gente falava só da hidrelétrica, você acha que a gente vai ser exemplo para o mundo? Dá para pensar assim? Talvez exemplo para o mundo, eu não sei. O que acontece e o mundo todo está acontecendo a mesma coisa que aqui, né, a geração solar. A vantagem nossa é que a nossa geração solar é boa, porque o sol aqui é melhor do que na Europa, nos Estados Unidos, em muitas regiões lá, a gente tem quase 3 vezes mais potência do que lá. Tá? Então, a gente tem um potencial muito grande de ter praticamente... A gente fez um trabalho lá em Itajubá. Itajubá deve estar com uma carga hoje de 30 mega, 40 mega no pico. A gente fez um trabalho, pegamos todos os telhados com o Google, né? A gente olhou todos os telhados. Olha, se a gente botar placa solar em todos os telhados, eu dobro a capacidade da cidade. Ou seja, eu não preciso ter transmissão e distribuição na cidade. Sim. Quer dizer, eu tenho geração suficiente para atender aquela cidade. Tá? Então, são exemplos de que isso dá resultado. E outra vantagem da geração distribuída nesse contexto é que ela é mais resiliente se eu tiver um armazenamento razoável. E aí vem a grande questão, um grande player, né,
Então nós tínhamos eólica, solar e agora os players da bateria, né, e armazenamento, tá? Que vai ser o que vai vir aí. Só que tudo isso eu tenho que ter controle. Como é que eu vou carregar, descarregar uma bateria? É a mesma coisa. Como é que eu vou despachar uma hidrelétrica num reservatório? Se eu vou usar água ou não vou usar, porque aquilo é a minha bateria natural. Então, o mesmo problema que eu tinha na transmissão, eu vou ter agora também na distribuição. Então, os modelos matemáticos que a gente usa lá vão ser aplicáveis aqui na área de distribuição. Então, eu vejo como uma oportunidade muito grande, tá? A gente tem know-how para isso, para gerenciar esse processo. Agora, aí você falou da regulação, olha, precisa ter a regulação. Então, o desafio hoje é olhar isso, olhar essas oportunidades, criar sistemas compatíveis para que a gente consiga organizar, controlar esse processo todo e ter regulação, para que tenha viabilidade econômica dentro desse processo. Então, eu entendo que temos grandes oportunidades pela frente aí. E o Brasil tem know-how para isso, porque a gente já traz o que a gente faz lá na transmissão, é trazer para do macro para o micro. Só uma última questão antes da gente encerrar, Marangon. É o momento também de todos buscarem o bom senso para que isso seja feito de forma como deve ser? Você tocou num ponto importante. Eu tenho falado muito. O que eu vejo, e aí é uma falha, né, do sistema, a gente fez uma reestruturação na década de 90 e já está na hora, em função dessas novas tecnologias, dessa geração renovável, de repensar o que a gente fez lá atrás e mudar a cara do modelo. Tá? As distribuidoras vão ter que mudar o conceito delas, né, de distribuição para integração de recursos energéticos renováveis. Tá? Então, é um outro tipo de serviço. Agora, tem que ter remuneração para isso. Você não instala hoje a placa solar, se você não tiver a rede, não vai funcionar. Lê do engano que acha que vai funcionar. Não. A não ser que você vá, compre bateria, gaste mais tal, e consiga ter o seu sistema ali. Beleza. Mas, hoje, a distribuidora tem um papel importantíssimo nessa integração desses recursos. Então, ela tem que mudar isso. Só que ela precisa de receita. E aí vem a discussão. Preciso de regulação, preciso de remuneração. Como é que a gente trata disso? Agora, o que está acontecendo? Como o governo ainda não se mexeu, nós estamos aí a PL 414, que você, na verdade, você mexe na distribuidora, você tem que mexer em todo o sistema, Mercado Livre, como é que vai funcionar isso, e está parado essa forma, né? Um novo modelo aí do setor. E aí, nesse porém, a distribuidora começa a rechaçar. Você verte fluxo, não pode entrar. Você não vai entrar por isso. Ou seja, em vez de... E aí vem na tua pergunta, vendo o que você comentou. Em vez de a gente sentar e resolver, e eu acho que esse é um grande papel aqui da associação, sim, né? De sentar com a distribuidora. Olha, distribuidora, você não é meu inimigo, não é minha inimiga, tá? Eu sei que você tem problema, a gente está aqui com problema, quer ajudar. Como é que a gente faz? Olha, os nossos equipamentos que a gente está colocando, inversores, podem ajudar o controle de tensão, dado que você solicite a gente que tenha esse tipo de controle. Daqui a pouco a gente pode colocar a bateria, resolver aí os fluxos reversos, resolver... Então, tudo é conversa, tá? Eu acho que está faltando isso no setor elétrico brasileiro. É você sentar na mesa, conversar, e eu acho que é uma das propostas que eu estou aqui hoje para poder trazer aí junto à BGD, mas junto à ANEEL, que eu já trabalhei lá na ANEEL, junto ao Ministério, conheço muito a turma, muito pessoal lá foi meu aluno, tanto no ENS quanto no ANEEL. Então, eu acho que a área técnica está sedenta para resolver isso. Às vezes a área política fica patinando e, infelizmente, o setor precisa. Por quê? Porque tudo depois vai cair na operação em tempo real. Se você não resolve isso, não planeja, não acerta ganhos e benefícios, não tem uma tarifa razoável, justa para todo mundo, você acaba caindo na operação. E que pena, né? Se a gente
tiver que resolver a toque de caixa para apagar incêndio dos problemas operacionais. E um alerta já foi dado aí no caso lá da linha Quixadá-Fortaleza, que saiu e o sistema caiu praticamente aí 30% do sistema elétrico brasileiro caiu. Fica aí o alerta, um chamamento que faz aqui o nosso José Marangon, diretor de Recursos Energéticos Distribuídos da ABGD, a quem eu agradeço imensamente. Marangon, muito obrigado pela entrevista, obrigado pelas considerações, pela aula. Essa é só a primeira de muitas entrevistas que nós vamos fazer. Obrigado demais. Muito obrigado, Mauro. E estou aqui aberto aí para qualquer assunto que for necessário e vamos trabalhar para que o Brasil consiga evoluir com tantos desafios aí pela frente, mas também com grandes oportunidades, inclusive para o jovem que quer ingressar na área de sistemas de potência, sistemas energéticos. Sem Obrigado. Dúvida. E por falar em jovem, leve um grande beijo para o Bernardo, que é um profissional de mão cheia que a gente tem um carinho muito grande. Muito obrigado, Marangon. Muito obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou até agora em mais um podcast do ABGD News. Visite o nosso site, dê uma olhadinha também nas nossas redes sociais. Que história é essa do Marangon, hein? Tchau para vocês, tudo de bom e até um próximo programa.